Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa segunda-feira, 21 de julho. Vitória importantíssima ontem pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, quinto lugar na tabela de classificação. Foi bem mais complicado do que a gente estava projetando, o Botafogo criou situações, mas somente aos 45 para 46 minutos da segunda etapa, o gol da vitória saiu. 1-0 magro, é verdade, mas o que conta no campeonato de pontos corridos são 3 pontos na tabela, e foi isso que a gente obteve. Agora teremos uma semana cheia para trabalhar, para depois encararmos o Corinthians. E eu quero, claro, conversar aqui com vocês a respeito daquilo que a gente precisa ver evoluir no Botafogo. Esses primeiros 3 jogos, sob o comando do Ancelotti, tiveram elementos positivos, mas, claro, situações a melhorar. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. Antes de mais nada, eu peço por gentileza para você deixar o seu like. Se o botão hypado aparecer na sequência, clica nele também, porque assim o YouTube ele vai distribuindo melhor o conteúdo e mais botafoguenses passam a conhecer o nosso trabalho. Dessa forma, a gente consegue seguir crescendo. Nós estamos com quase 60.700 inscritos, os 61 mil estão logo ali. Quem sabe até o fim desse ano, dessa temporada, 70 mil inscritos aqui no canal não se torna uma realidade. Com a ajuda de vocês, a gente vai chegar lá. Inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, fique por dentro de todas as novidades publicadas por aqui e sempre muito bem atualizado sobre o nosso Botafogo. Dito isso, vamos em frente. O time do Botafogo, sob o comando de Ancelotti, nesses 3 confrontos que já tivemos com o novo treinador, o clássico contra o Vasco, o Vitória e agora o Sport, nós conseguimos gerar muitas situações de gol. Se você for enumerar, se você for ali elencar tudo que já aconteceu nesses 3 confrontos, a gente vai falar aí de pelo menos, cara, umas 15, 16 situações onde o gol poderia ter saído. E eu digo poderia porque, infelizmente, nós não conseguimos ter uma capacidade de conversão tão boa assim. Foram 2 gols contra o Vasco, apenas 1 contra o Sport e nenhum contra o Vitória. Então a gente está falando, cara, de um percentual de aproveitamento, de conversão, muito aquém do que a nossa equipe tem capacidade para produzir. E esse é o primeiro ponto que a gente precisa melhorar. Nessa semana agora, como não vai ter o jogo contra o Grêmio, que vai jogar o play-off da Sul-Americana, o Botafogo ele precisa praticar e treinar a definição de jogadas, porque sim, sendo algo treinável, você pode reproduzir situações já vivenciadas pelos atletas nessas partidas para que a gente possa converter, para que a gente possa fazer os atletas praticarem e dessa maneira, na hora do vamos ver, que a gente tem uma capacidade de colocar a bola dentro da casinha aumentada. O Botafogo poderia ter goleado o Vasco. O Botafogo poderia ter goleado a equipe do Vitória no Newton Santos. E o Botafogo ele poderia ter feito 2, 3 pelo menos no Sport. Zero exagero. Mas no fim das contas, em vez da gente ter adicionado aí um saldo sensacional, estaríamos falando aí, sei lá, de repente, uns 10 gols de saldo nesses 3 jogos, a gente só adicionou 3. O Botafogo até tem o 3º melhor saldo de gols da competição, saldo de gols que é um critério importante no Campeonato Brasileiro, mas a gente realmente precisa focar em melhorar a definição, porque criar, estamos criando. Eu estaria mais preocupado, sendo muito sincero, se a criação estivesse aquém. Se nesses 3 confrontos sob o comando do Ancelotti, o que seria absolutamente normal, diga-se, porque é um começo de trabalho, mas se nesse momento inicial a gente estivesse tendo uma dificuldade monstruosa de gerar situações, o que não é o caso. Então, se você consegue construir, se você consegue chegar no terço final, se você consegue criar situações de gol, ótimo. Melhorando a definição, por consequência, a gente vai estar sempre mais próximo das vitórias, dos resultados que são necessários para que o Botafogo possa realmente brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está muito bem nesse momento, indiscutível, está vencendo todo mundo, tem 33 pontos, o Botafogo tem 25, temos um jogo a menos, sempre lembrando, agora a gente vai ficar com 2 jogos a menos, mas a gente vai continuar mesmo assim ali dentro do G6. O Bahia não joga nesse meio de semana, o time que está na 7ª colocação não tem como nos alcançar, ou seja, o Botafogo vai ficar dentro do G6, na 5ª colocação, com 2 jogos a menos em relação a uma série de equipes do Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo está bem.
E a gente pode fechar esse primeiro turno na briga pelo título brasileiro. Eu acredito que isso vai acontecer. Mas para isso, a definição das jogadas, sem sombra de dúvida, precisa melhorar. Então esse é o primeiro elemento que precisa evoluir no time do Ancelotti. O segundo elemento que me gerou preocupação nesse jogo contra o Sport, mas não tinha gerado esse sentimento contra Vasco e contra a Vitória, até por razões óbvias, porque o Botafogo foi muito impositivo contra esses dois times, a bola aérea defensiva, cara. Fazia tempo que eu realmente não ficava com aquela pulguinha atrás da orelha em relação à bola aérea defensiva. O Sport, o lanterna do campeonato, ele venceu 6 vezes a nossa defesa na bola aérea defensiva. Isso precisa ser trabalhado. Eles conseguiram algumas finalizações, não foram finalizações extremamente perigosas, com exceção de uma, que foi aquela bola que é cruzada, depois ela volta para o meio da grande área, o cara faz aquela puxeta, tentando uma bicicleta ali, né? E a bola passa muito perto. Se aquela bola vai no gol, eu acredito que seria gol, porque o John não estava nela. Então isso me gerou uma preocupação. Um time que tenha uma jogada aérea ofensiva muito forte vai nos dar trabalho, vai complicar a nossa vida. Então essa semana, acredito eu, também precisa ser utilizada para o Botafogo poder praticar, treinar esse tipo de situação. Nós temos 2 baitas zagueiros, o Barbosa e o Caio. Só que são só 2 jogadores para poder fazer ali, né, a proteção. Então você precisa que os demais também façam a sua parte. Não dá para a gente ficar só jogando na conta do Caio Fernando e do Barbosa. Não dá. A responsabilidade de defender o nosso gol numa bola aérea defensiva é de todo mundo que está ali. Todo mundo tem que estar atento, todo mundo tem que subir, disputar, atrapalhar. Isso precisa acontecer e contra o Sport não ocorreu. Contra o Sport realmente a gente estava numa noite ruim em relação a isso. Então precisa ter uma atenção especial porque, repito, um time qualificado nesse tipo de lance pode nos dar dor de cabeça e não é o que a gente deseja, logicamente. Terceiro ponto, a troca de passes, especialmente quando a gente entra no campo ofensivo, porque trocar passes na defesa, beleza, você dificilmente vai ficar errando ali, a menos que o adversário esteja te pressionando e forçando eventualmente o seu erro. Mas não era o caso do Sport. O Sport não subiu absurdamente para pressionar a nossa saída de bola. Mas quando a gente entrava no campo de ataque, chegava ali na intermediária do Sport, vira e mexe a gente errava algum passe que gerava uma transição. Eu entendo que o fato da gente estar agora sem o Gregory, o Alan também não estava disponível, o Newton e o Marlon não têm essas características de serem os volantes brigadores, de marcação, de cobertura. Não é o caso. Definitivamente não é o caso. Mas a gente deu muito espaço para uma equipe que tem muita dificuldade técnica. E ainda assim, com esses espaços, a gente poderia ter sofrido. Teve uma finalização de fora da área ali do Derek, que o John faz boa defesa. O Sport não conseguiu tirar verdadeiro proveito dos espaços gerados, mas as transições estavam disponíveis. Por conta de erros nossos. Erros, inclusive, não forçados. Foi erro de passe, erro de domínio, que a bola escapou um pouquinho, e aí a posse ficou com a equipe adversária. Mas é algo que a gente precisa trabalhar também. No momento que a gente entra no campo de ataque, no campo de defesa do adversário, e no nosso campo de ataque, a gente precisa caprichar um pouquinho mais. O Sport não é muito parâmetro, com todo respeito à equipe pernambucana, porque todas as vezes que o Botafogo conseguiu encaixar a troca de passes, nós chegamos na grande área com facilidade, mesmo com a equipe pernambucana postada na defesa. Pode observar, quantas e quantas vezes o Botafogo chegou no terço final. Sempre que a troca de passes encaixou, a gente estava lá no terço final, porque existe uma fragilidade defensiva do Sport, e isso é inegável. Agora, quando você pegar uma equipe mais qualificada, se esse passe não encaixar, se a gente errar e oferecer essa transição, isso pode gerar dor de cabeça. Um time mais qualificado, com qualidade para sair nesse contra-ataque, nessa transição, claramente pode aproveitar as situações. Então também é algo que o Ancelotti precisa trabalhar ao longo dessa semana. Vai ser o primeiro momento que o Ancelotti de fato vai ter sessões de treinamento para poder preparar a equipe. São 5 sessões de treinamento que ele vai ter. Então a gente espera, claro, que ele possa tirar o máximo proveito disso. Agora, esses primeiros 3 jogos, com a defesa sem ser vazada, com várias oportunidades criadas, tem elementos muito bacanas. Esses que precisam ser trabalhados eu encaro com naturalidade.
De verdade, eu encaro com naturalidade. Tem elementos bons, tem elementos que precisam evoluir, tudo normal de um novo trabalho. E eu acredito que a gente vai evoluir com retorno de jogadores, com chegada de reforços. Tomara que o Danilo esteja fisicamente muito bem para nos ajudar de saída, que o Alan não tenha sentido nenhuma lesão, assim como o Savarino, enfim, que eles realmente possam estar disponíveis já contra o Corinthians, porque quanto mais opções o Ancelotti tiver, melhor a possibilidade da gente fazer um ótimo jogo, de conseguir os resultados necessários. O Botafogo está bem no Brasileiro. O Botafogo agora tem a 4ª melhor campanha como mandante e a 4ª melhor campanha como visitante. O Botafogo como visitante tem 4 jogos seguidos sem derrota, 1 empate e 3 vitórias. Aquele Botafogo visitante encardido, que vai e ganha fora de casa, mesmo que não faça jogos extraordinários, parece que está voltando. E para brigar, é exatamente isso que tem que acontecer. Para brigar, a gente precisa pontuar dentro e fora de casa parecido. Se não em igual medida, porque, claro, existe sempre uma diferença daquilo que você faz dentro e fora de casa, mas parecido. O Botafogo precisa sempre buscar o resultado. E a gente vai buscar. Tenho certeza que a gente vai buscar. Mas, Fogão, coletivamente falando, quero saber a sua visão. Além disso aqui que eu destaquei, você tem mais algum ponto que você acredita é necessário ser trabalhado para a gente poder seguir evoluindo? Claro, tem outras tantas coisas que a gente poderia citar aqui. Eu só destaquei as principais, mas eu quero saber a sua opinião. Então deixe seu comentário aqui embaixo e volte na hora do almoço, tá? Para a gente poder trocar aquela ideia, para a gente poder resenhar. Sempre importante a participação de vocês por aqui. Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!